forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí, quer construir, hoje com minha amiga pessoal, Cíntia Freitas. O diferencial dela, pessoal, é que ela tem uma empresa só de mulheres, donas, não é isso? Donas da construção. E pedir licença rapidinho, Cíntia, e pedir para você, meu amigo e minha amiga, ainda não é inscrito, se inscreve, a oportunidade é agora. Se inscreve, ativa o sininho e esse Pix aqui ao lado, não é por acaso não, você pega o QR Code do banco e dá essa moral pra gente. E não esquece, C, né? Curte, comenta e compartilha. Cíntia, se apresente, muito obrigado, né, ter aceito o nosso convite aqui de participar do nosso programa. E se apresente para quem não conhece quem é a Cíntia Freitas, né? Ai, obrigada, Luiz Diego. Eu sempre assisto o podcast, então eu sempre curto. Pelo menos as minhas curtidas eu tenho garantia que tá lá. Muito obrigado. Né? Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Que bom que deu certo esse nosso encontro. E eu tô super empolgada para poder falar um pouquinho da minha história, do meu trabalho, do meu serviço. E é como você disse, eu sou engenheira civil e sou autônoma, eu sou empresária e tenho uma empresa específica de construção civil de mulheres atuando, né, na área da construção civil. Maravilha. Ô, Cíntia, e assim, o despertar, né? Eu sempre pergunto toda vez que eu trago uma colega mulher, o despertar da engenharia civil, da engenharia que seja a especialidade da colega que vem, que senta aqui no nosso podcast. O que foi que despertar para você, assim, da engenharia civil na sua vida? A engenharia civil é de uma forma natural, né? Porque meu pai era engenheiro civil, né? E eu cresci vendo, assistindo ele atuando, né? Como engenheiro. Então, e ele também cresceu vendo o pai dele. Meu avô era construtor, na época era construtor, que não existia engenheiro civil, né? Então, a engenharia civil se tornou algo da minha casa, né? Eu tive essa referência, que é meu pai, e quando eu vi, eu estava também me inscrevi. Ele, na verdade, que com muita empolgação, que fez a minha inscrição no vestibular, e me tornei engenheira também. Tá, vamos lá. Hoje você trabalha bastante, que eu vejo nas redes sociais, Cíntia é muito famosinha lá no Instagram, é quase uma blogueira, né? É que nem eu, né? Blogueiro de improviso. E pode deixar logo o seu arroba, que eu deixo, geralmente eu deixo no final do programa, mas vamos falar logo no começo qual é o seu arroba, o pessoal curtir lá suas fotos e lhe seguir lá também. São 2 Instagrams, né? O primeiro é Cíntia Freitas _Eng e tem também o Instagram só do Donas da Construção, que é o @Donas da Construção. Pronto, isso aí, pessoal, vou deixar disponibilizado aqui na meiota aqui do nosso vídeo, para poder o pessoal seguir lá a Cíntia, que tá fazendo vários conteúdos legais lá pro pessoal, tirando algumas dúvidas também. E até trouxe para nossa pauta aqui algumas dos seus vídeos que você traz lá no seu Instagram. Hoje você trabalha bastante nessa questão de avaliação de imóveis, né? É uma área que para os egressos está bastante avançada para o pessoal que está saindo hoje da faculdade. O que você tem a dizer sobre isso? Então, Diego, eu me formei há 10 anos, mas atuar em avaliação, né, eu só tenho 2 anos, né? E aí foi algo que foi acontecendo porque meu noivo também já trabalha há muito tempo apenas com avaliação de imóvel. Então, eu tive a referência dele, ele sempre tendo muita procura, né, para fazer esse serviço, e por que também não adicionar? E aí eu penso que assim que eu tivesse saído da faculdade, por que também não ter começado antes? Porque é uma área que sempre tem, principalmente quando você está credenciado em banco, né? Então sempre tem procura e surgem outras oportunidades, porque você quando chega como engenheiro para fazer essa avaliação, outras pessoas vão perguntando, vão fazendo indicação. Então assim, é uma área que com certeza tem muito para crescer e quem puder fazer o curso para poder começar a fazer a avaliação, que está valendo muito a pena. Então, e como você, com essa parte de olhar técnico, qual a importância que você enxerga nessa questão da vistoria, né, de um imóvel, numa entrega, ou até mesmo aquelas pessoas que têm um entorno da sua edificação que vai ser construída, de contratar um engenheiro para poder fazer, que muitas das vezes o cliente e o proprietário daquele terreno, ele não se dá conta que ele tem que fazer uma vistoria naquele perímetro ao redor do seu terreno, porque caso venha acontecer alguma avaria da sua estrutura, alguma coisa que venha
acontecer, colapsar, fissuras, você está respaldado. O que é que você pode falar para esse pessoal que está assistindo a gente? É muito legal essa informação, porque falando primeiro sobre a vistoria, né, de recebimento de imóveis, né, recebimento ou entrega de imóveis novos. O leigo, né, que é o cliente que quando compra um imóvel ou quando precisa está em outro imóvel que é até alugado, né, e a gente precisa fazer essa vistoria para apontar como você está recebendo esse imóvel, né, todos os detalhes, porque às vezes ao olho nu se passa despercebido, né? Algumas trincas, alguns pisos que não estejam assentados corretamente, infiltrações. Então, o objetivo do laudo de recebimento ou entrega de imóvel é você, o cliente, o comprador, né, ter a segurança do que seu imóvel exatamente tem todos um apontamento de todos os detalhes que tem nesse imóvel. Você se recebeu de um jeito e do nada começa a aparecer alguma anomalia, calma aí. Nesse laudo, assim que eu recebi, não estava apontando. Então, qual é o problema? De quem vai ser a responsabilidade? Ou não? Ou, ei, tá tendo esse problema, então vamos resolver antes mesmo de eu receber esse imóvel, porque eu não vou me responsabilizar por algo que futuramente pode ser algum problema. Então, isso é muito legal. E falando sobre o laudo cautelar, né, que é o segundo caso, de quando você tem algum imóvel ou precisa fazer alguma obra, caso você precise derrubar, né, o imóvel que esteja presente, limpar o terreno, é você garantir que os vizinhos não vão ter nenhum comprometimento, porque é outra garantia, né? São coisas diferentes, mas é o cliente ter a garantia, o que de fato pode ter algum problema futuro ou não. Então, isso é muito bom para o cliente. E às vezes a pessoa não sabe, na verdade, da importância que é ter esse laudo, porque você fica seguro de qualquer problema futuro. E hoje em dia as pessoas estão tendo mais conscientização do que é realmente o laudo e da importância dele. Então, a gente trabalha sempre muito nessa linha de raciocínio, levar para a pessoa entender o que é a importância de um laudo. Então, Cíntia, você perante a parte de construção, vendo no olhar de empresária, e você teve essa ideia de você ter programa de profissionalização da parte da mulher. Como é que você enxerga isso para as mulheres no mercado de trabalho da construção civil? O Dona de Construção começou justamente com o nosso serviço, né, da empresa na parte de limpeza de pós-obra e na aplicação de rejunte, né? Então, o porquê de não ampliar o serviço das mulheres em campo, na construção civil, na parte de acabamento? Então, a gente amplia, né, dá mais oportunidade e capacitação para elas também, para não ficar só na parte do rejunte e na parte da limpeza pós-obra. Então, a gente faz a parte da pintura, acabamento, assentamento, de piso e revestimento, instalação elétrica e hidráulica, essa parte que manualmente a gente é acostumado a ver mais homens. As mulheres também ingressam na execução desse serviço, e aí é uma oportunidade de emprego, e sempre se capacitando, né? Porque muitas conhecem como é que elas têm acesso. Aprende com o esposo, com o irmão, com o pai. Não tem curso qualificante para isso, né? Uhum. Então, elas precisam se qualificar para qualquer ambiente de trabalho que elas chegarem, em qualquer construtora, já ter o currículo para isso. Então, é a capacitação delas, isso é muito legal. Você é uma jovem e empreendedora. Qual a dificuldade hoje de empreender no Brasil? Diego, a maior dificuldade é porque a gente não tem educação para isso, né? Eu acredito que o Brasil não estimula as pessoas a serem empresários autônomos. Então, isso começa numa educação bem do colégio, depois da faculdade, né? Não investe nisso, a gente não tem educação financeira. A gente não tem vários tipos de estímulos para ser. Então, eu comecei por causa da dificuldade de ser contratada na construtora, né? A gente recém-formado, na entrega de currículo. Então, cansei literalmente de ficar procurando e sempre procurarem alguém com experiência. E eu precisava dessa oportunidade para ter experiência. Então, foi depois de 4 anos de formada,
eu convidei minha prima, que era arquiteta, né? Ela é arquiteta atualmente também, e a gente fez essa sociedade, né? Foi um casamento perfeito que durou por 5 anos, né? Hoje cada um está em seu caminho. E a gente começou. Só que, assim, a dificuldade de empreender é você entender exatamente quais são esses processos de tudo que a gente precisa, porque a gente começa sem saber de nada, né? Então, foi errando muito, né? Com muita dificuldade, sem saber direito o que é que o contador precisava nos entregar, né? Tomando muita porrada mesmo. Então, é muito difícil ser empreendedor porque a gente não tem essa educação. Se a gente tivesse, seria muito mais fácil, né? Verdade. E a gente tem ainda um lado ruim, que infelizmente o brasileiro gosta disso, é a questão de pegar o famoso gatinha, os empreiteiros, né, que são geralmente os encarregados, os mestres de obras, que trabalham em algumas construtoras e abrem uma gata, que a gente chama de gata, bota até nome de construtora, fulano de tal construção, não sei o que, empreendimentos. Só que é um cara que nós chamamos dentro do sistema de leigos, né? Qual a visão que você vê para o cliente, né? Veja não como você como engenheira, mas você nos olhos do cliente em si. O que é que você diria para esse pessoal que tem esse desejo do barato ser o bom, em vez de ser o justo e o que não vai dar dor de cabeça, né? Não vai dar problema no futuro? Com certeza, você tem um grande problema, né? Você se colocar em risco. Você que o cliente que é leigo se prefere a gatinha, como a gente diz, é colocar em risco a sua vida, a vida da sua família, né? Até a parte financeira, porque não vai ter um planejamento antes, né? Então vai acontecer vários problemas. Então você se colocar em risco. Você ir atrás de uma pessoa, né, que assim, que pode ter experiência, mas que não tenha qualificação, é você não pensar. Você não pensar em você, não pensar na sua família, é só pensar no seu bolso. Que às vezes você pode, fazendo estudo financeiro, antes de iniciar qualquer obra ou reforma, você vai evitar, né, até gastos inesperados. Então, para mim, o pior é colocar em risco a sua integridade física, né? É como eu falei anteriormente aqui, logo no comecinho, eu falei que ela é atuante na questão da rede social. E dando uma pescada lá, você vê que você bota dicas na questão do rejunte. Muitas das vezes é uma dificuldade que o cliente tem na hora de escolher qual tipo de rejunte. O que é que você pode falar para a gente, para quem está nos assistindo, que não só são profissionais do sistema, que são aqueles curiosos? Quais são os rejuntos que nós temos hoje aí no mercado? Hoje, o que a gente mais utiliza são 3, né? E tem muita dúvida de saber, porque a gente às vezes vai para o mais barato, mas que não se aplica nem na necessidade, na área, nessa área que não vai pegar umidade ou não. Então, os 3, né? Eu vou fazer uma da ordem do menor, que é o mais barato, para o mais... que tem mais detalhe para aplicação, que é o mais caro. O primeiro é o cimentício, certo? Ele é o mais comum da gente encontrar, que é o mais barato, né? Porém, a durabilidade dele, Diego, é muito pouca, é inferior, né? Qualquer coisinha, se você botar algum produto químico mais forte, vai fazer com que ele corroa com mais facilidade. O acabamento dele é mais grosseiro, não fica um acabamento mais plano, mais lisinho. Então, assim, é aquele barato, mas que não compensa na durabilidade nem no acabamento. Depois a gente tem o acrílico. O acrílico ele é bom porque a secagem dele é muito mais rápida. E o acabamento é melhor. Mas é melhor do que o cimentício. E aí tem mais flexibilização de cores, de você poder ter em algumas áreas mais diferenciadas para aplicação, né? E agora a gente chega no epóxi, que com certeza ele é mais caro, mas ele tem componentes de impermeabilização. Ou seja, você pode botar ele numa piscina, o acabamento dele, pelo fato dele ser bem mais, como é que eu posso falar? Um pouco mais liso, o acabamento dele é perfeito. Porém, precisa de uma mão de obra qualificada, porque se ele pegar em qualquer outra parte, vai manchar e não tem como sair. Porque, justamente, como eu disse, tem o impermeabilizante nos seus componentes, mas ele é o quê? Bem mais caro. Mas a segurança é indiscutivelmente bem melhor. Eu peguei uma vez um cliente que foi uma empresa grande, não vou falar aqui para não ficar uma coisa chata,
E quem não sabe, vamos entrar em detalhe, ela está coordenadora adjunta esse ano da Comissão de Ética aqui do nosso CREA Sergipe. Mas voltando ao assunto, e aí esse cliente me contratou para poder fazer um laudo de entrega de um edifício. E a fachada era todo de piso, era um edifício de rico, né? Padrão alto. Então todo num porcelanato de primeira, tal, só que colocaram um rejunte epóxi, achando que como seria o mais caro, o mais bonito, que desse mais acabamento, mas era inapropriado para aquele tipo de porcelanato. Traduzindo, manchou todo. E aí no meu laudo que eu tinha que colocar... Apontar de fato o que estava errado. E aí o errado. cara pegou um A, assim, que era o engenheiro da construtora, né? Ficou com raiva de mim. Eu falei, cara, eu tô fazendo o que foi contratado, né? Infelizmente, não sei quem foi que deu a ideia de usar isso aí, se foi sua ou se foi de gente lá de cima, da construtora, que a construtora é de São Paulo. E, infelizmente, cara, eu vou ter que botar no laudo aqui. Tiveram que trocar, substituir a fachada toda. Então, você imagina o prejuízo. Então, assim, a importância de você conhecer o tipo de material que você vai ser aplicado, para não onerar nem tanto você, nem o cliente futuramente, aquilo ali. Que ele vai botar um rejunte epóxi numa cerâmica, você acabou com essa cerâmica. Isso, aí é o que eu retrabalho, você gasta mais. E é como você disse, você foi contratado, o laudo justamente é para isso, para apontar. A gente tem que achar onde está as irregularidades. Então, é isso, né? Foram, eu não me lembro assim exato, né? Que eu não gosto de soltar número, mas foram quase 200 apontamentos. Nossa. Nesse laudozinho que eu fiz para ele lá. Ganhei um inimigo, graças a Deus. Mas faz parte, não, né? somos colegas, né? É porque, na realidade, a pessoa ela não sabe dividir, né? Isso. A questão do... É que nem a gente aqui, a gente participa do sistema, a gente entra na política, né? Querendo ou não querendo, a gente entra na política. Às vezes a pessoa vai divergir com você, mas não pode levar para o lado pessoal. Né? Às vezes você está divergindo ali, mas, porra, ele está querendo pelo melhor da engenharia, está lutando para isso. Mesma coisa isso aí. Se eu fui contratado pela parte que eu tenho que olhar as imperfeições, eu vou botar e vou apontar. E é seu trabalho. Se eu deixar de apontar, eu estou sendo desonesto comigo, nem com o cliente. Né? Então... Exatamente, com os dois. Você está vendo, mas vai ficar calado. Isso também, como você disse, acaba sendo até uma falta de conduta ética. Justamente. Né? Então, justamente, para não acontecer isso aí, não sambar no lelê, então, vamos fazer as coisas certas. E por isso que eu sempre aponto para o pessoal que assiste a gente, que são os egressos, cuidado com o que você assina, cuidado com o que você faz, porque a má conduta leva a suspensão, leva a você tomar uma reservada, uma pública, né? uma falta ética pública. Então, o que a gente tem na vida, que a gente tem que levar como um bem maior, é o nosso nome. Né? A gente não leva mais nada da vida, só leva o nome e os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo da vida. Né? O resto fica tudo para memória só. Vamos voltar aqui. E a importância, Cíntia, que você vê para um gestor de obras, a manutenção da limpeza durante a execução de uma obra, porque não tem coisa melhor do que você chegar e apresentar uma obra para um cliente, ela limpinha, bonita, tal, aquela coisa legal de você andar. E a principal, que é o pós-obra, né? Que o pessoal, muitas das vezes, as construtoras menores, eu não ia falar um palavreado aqui, mas vou tentar dar uma pincelada nessa palavra, que se eximem dessa parte da limpeza pós-obra. O que você pode falar para esse tipo de pessoal que ainda insiste em fazer essa lambuja, né? Toda hora eu estou querendo falar a palavra aqui, mas não posso falar, né? A limpeza da obra durante a execução de qualquer serviço, para mim, é tão óbvio, sabe, Diego? É você saber que tem uma gestão, que você tem um acompanhamento, né? Então, uma obra bagunçada, suja, quer dizer que nas entrelinhas, para mim, o serviço não está sendo bom. Porque você vai ter dificuldade de detectar qualquer problema que é para ser corrigido, né? Às vezes, problema de acabamento. Se tiver tudo sujo, como é que você vai ver? Como é que você vai verificar? E aí chega o cliente, nossa, mas a minha obra não tá legal, tá tão suja, eu chego, será que realmente... eu já ouvi pessoas falando, nossa, eu chego, tá suja, eu não tô sentindo confiança nesse serviço, apenas porque a obra está suja. Então, é você passar essa informação e a segurança de que tem um acompanhamento de obra, porque é muito mais fácil, além de identificar qualquer tipo de erro, é você ver que tem gerência. Para você tomar qualquer decisão, é muito mais fácil ter uma obra
limpa. Então, para mim é fundamental. É o óbvio isso, né? E para uma limpeza pós-obra é um diferencial. Isso a gente coloca em todos os nossos serviços. A gente não entrega quando eu coloco no orçamento. Eu não faço mais. O cliente pode até pedir, não quero a limpeza de obra, não. Eu falei, não trabalho assim. Eu trabalho entrego a reforma, mas com a limpeza. Por quê? Porque a gente vai fazer aquelas limpezas. Não é a limpeza só grossa, de remover entulho. É que a É a pessoa limpeza aqui, fina. o cara leigo acho que é só jogar sabão e passar água, né? Lógico que não. Tem produtos, tem ainda a parte que você pode ter resto de cimento, de gesso, né, de pintura, maçaneta, que a gente acaba dependendo do pintor. Não deixa o acabamento tão bom, vidro. Então faz o diferencial. É tão bom o cliente chegar e não ter essa preocupação de ainda ter que contratar alguém que às vezes não sabe usar o produto correto, às vezes pode manchar o porcelanato, a depender de qual, né? Às vezes prejudicar a pintura que pode estar fresca. Então, assim, a limpeza pós-obra é um diferencial. Com certeza, o que eu faço, eu sou procurada também, não só dos meus serviços, mas de outros colegas, engenheiros e arquitetos. Cíntia, estou precisando finalizar, não tenho equipe. Aí vamos. Porque faz a diferencial. Você chegar, o cliente, nossa, minha casa já está limpa, agora eu só preciso mobiliar. Isso aí é fundamental. Verdade. Peço licença rapidinho, Cíntia, para agradecer nossos patrocinadores. A DBA, Engenharia Civil, Segurança do Trabalho e Educação. Barbearia Marcelo Honório, barba e cabelo masculino. EPA, Educação Profissional Aliança. Geobras, Serviços Geológicos, Mineração e Meio Ambiente. Engecom, Construções Residenciais Populares. Instituto Geofortes, cursos e treinamentos. Quais são as frases mais ouvidas na engenharia, Cíntia? Diego, é bem interessante, porque a gente ouve o que do leigo, né? Doutora, primeiro, não precisa de contrato, né? E aí, segunda mais ouvida, o que é RT? Não quero a RT. E isso parte da gente conscientizar os leigos da importância de ter uma RT, que até para eles também são importantes. Então, a gente ouve muito. O mais que eu ouço é isso. Não, RT, não sei nem o que é RT e não precisa. Né? Nunca ouvi falar, todo mundo aqui do lado faz sem RT. Isso já é um problema. O segundo é toda vez que a gente vai para fazer em loco, né? Para poder fazer depois a elaboração de orçamento, é querer saber o valor mais ou menos de quanto é que fica. E eu não consigo mensurar até poder ter um projeto. Aí isso vem para a terceira pergunta. Projeto? Não precisa de projeto, não. Eu, como assim não precisa de projeto? Não, eu só vou quebrar essa parede, a gente vai fazer abrir, vai abrir também um outro vão, a gente vai fazer aplicar aqui revestimento, não precisa de projeto. Então a gente ouve muito, só quer execução e não elaboração do projeto. E isso tem que partir da gente, engenheiros, fazer a conscientização e não aceitar esse tipo de proposta, né? Porque a gente acaba se desvalorizando. Justamente, é o que a gente chama, no termo vulgar, prostituição da profissão. Isso. Né? Infelizmente, o mercado ele não está tão bom nesse sentido para engenheiro. Hoje você tem muitas construções, mas infelizmente fecha com muito leigos, né? Então, porque o brasileiro tem o costume de pegar o pedreiro da esquina para poder fazer qualquer tipo de Fechar serviço. Com o empreiteiro. Né? Fechar com o empreiteiro. Teve até um dia desse que eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele falou, pô, você não quis construir meu negócio lá, que ele fez um... Não vou nem falar, porque senão ele assiste a gente. Mas fui fazer uma edificação que era relativamente grande e falou para mim que eu não quis construir para ele. Eu falei, não. Existe uma diferença. Não querer construir e você não ter me colocado para poder fazer. Você não me deu nenhum projeto. Como é que eu ia fazer um orçamento para poder construir para você? Então você não me deu nenhuma oportunidade. Isso. Você fechou com o pedreiro. E, rapaz, e você não sabe a dor de cabeça que eu tive com esse pedreiro. Estou atendo até hoje. Eu falei, aprendeu na dor. Na próxima você contrata um engenheiro. E vai aceitar todas as etapas Justamente, que são necessárias, né? Não é só contratar o engenheiro para executar a sua obra. Você tem que contratar uma construtora. Porque vai lhe dar as garantias, né? As ocultas, as visíveis e as estruturais. Então, você tem aquela gama de garantias que você contratar apenas só o engenheiro contratando a mão de obra por fora, você não vai ter. Você não está contratando uma empresa. Né? Você está contratando um profissional para
é executar a sua obra e passar o olho lá e ver que aquilo projetado está sendo executado. É muito diferente. Muito diferente, é muito diferente. E a entrega é diferente também, né? Justamente. Então vamos lá. E quais são os erros mais comuns para encarecer uma obra e quais as soluções? Você já falou o primeiro, falta de projeto. Qualquer obra sem projeto, pode ter certeza, vai encarecer, porque você não vai ter como se programar nem planejar financeiramente. Então, acaba fazendo tudo às cegas e o que aparecer a gente vai resolvendo. Não é assim. Precisa ter projeto. Então, isso, para mim, Diego, é o que mais encarece qualquer obra ou reforma. É a falta de projeto. Com todos, e não é só projeto arquitetônico que eu falo, são todos os projetos. Então, esse é o primeiro ponto, né? E outro é você não ter um responsável técnico. Vai encarecer. Você não pode querer que um empreiteiro ou apenas um pedreiro faça os cálculos de tudo que você vai precisar nessa obra, porque não tem como. Ele não tem como entregar isso para o cliente. Então, a falta de projeto e a falta de um responsável técnico para você se planejar, pelo menos financeiramente, não tem como fazer agora, mas quanto é que eu preciso para poder fazer? Tá, então você vai contratar um engenheiro para fazer o orçamento e você poder se planejar, para não ter custos adicionais que geralmente tem, mas são poucos. E se você tiver planejamento, você não vai gastar. Tanto como se você estivesse fazendo uma obra nas escuras. Verdade. Cíntia, vamos lá. Uma coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Tô aqui nessa batalha até 1 ano e pouco. Se eu soubesse que dá uma visibilidade muito grande, o tal da rede social. Eu sou um cara que, para quem não sabe, até 1 ano e meio atrás eu não tinha nem Instagram. Eu nunca tive Instagram. Até 1 ano e meio atrás eu não sabia nem nada. Então, tipo, até hoje eu me bato. Se você for pegar lá no Instagram, que tá aqui, o eng.luizdiego, quando eu vou fazer uma live, eu tenho uma dificuldade miserável, de tanto de começar como para finalizar. Aí, às vezes, eu boto no gimbal daquela DJI, para poder não ficar balançando, para ficar uma coisa legal. Comprei todos os equipamentos, microfone profissional. Só que quando eu vou coisar, às vezes vou mexer e o negócio gira, vai para um canto, vai para o outro. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Hoje, você se vê mais fácil você fazer engenharia ou falar uma palavra que ninguém gosta, de blogueiragem, mas ser um influencer da engenharia. Gente, isso não é fácil não, é muito difícil, tanto que assim, eu tive que começar a expor os meus serviços nas redes sociais, e não só de uma forma, Diego, como é que eu posso falar? Eu precisava mostrar como eu sou, né? Porque quem me conhece sabe da minha forma de falar, a minha forma de me importar, né? De poder ter essa comunicação. Então, assim, não me considero nem um pouco a blogueiragem, não. É uma necessidade que a gente encontra para poder aparecer e vender os nossos serviços e levar informação. Mas engenharia é muito mais fácil. É muito mais fácil me botar em campo do que me botar para fazer um vídeo, porque, assim, é muito difícil. A gente falando, conversando, é tão mais fácil. E aí eu levo uma proposta de como eu sou. Né? Não quero poder falar palavras difíceis, porque eu também não estou só tendo a comunicação com o engenheiro. Eu quero levar as informações para os leigos também, para os clientes, para saberem um pouquinho do que pode cobrar do engenheiro, do que pode se precaver. Então, eu também trago um pouco de humor. Eu trago porque eu me considero uma pessoa humorada, que fala, que tem essa forma mais leve, que tem essa comunicação. Então, o que foi que eu pensei? Eu falei, não, agora eu quero começar a fazer vídeo, mas, para quem me conhece, ter certeza, não, quem está falando é a Cíntia engenheira, mas que não tem aquela formalidade. Personagem, né? Uma personagem diferente do que você é, de porque fato. não faz sentido. Se eu te conheço, como é que eu vou falar alguma coisa que... Nossa, ela nem fala esse tipo de linguagem, ela não tão séria. Então, mas é difícil demais, é muito mais fácil ser engenheira, não tem... Verdade. Não tenha dúvida. Eu que o diga aqui nessa questão aqui do podcast, porque tem que estar falando com pessoas que são renomadas no mercado e você não pode estar trazendo, por exemplo, Cíntia me conhece aqui, eu sou o fuleiro da turma, né? Tem aquele cara que é o brincalhão da turma, eu sou o pior de todos, o fuleiro que anima a festa de criança a idoso, até de velório, né? E aí
aqui eu tenho que passar uma imagem mais séria, porque estou falando de coisas sérias aqui. Claro, Sim. se eu fosse falar coisas cotidianas aqui do dia a dia da gente, aqui é só piada, né? E a gente é bom nessa questão de piada. Mas eu tenho que passar uma imagem mais séria, né? Até pela vestimenta aqui, que eu odeio vestir isso aqui, diga-se de passagem. Mas até que eu gosto, né? Que eu tô aqui sempre nos vídeos. Eu trago esse, que eu falo que é um personagem, Luiz Diego, não deixa de ser eu, obviamente. Porém, aqui é o profissional, de fato, o engenheiro Luiz Diego. Não é o Luiz Diego da rua, né? Aquele que o São povo coisas me diferentes. conhece e sai conversando por aí. Mas é um cara que eu tenho que passar um pouco mais de seriedade, até pelo tipo de trabalho, que não deixa de ser um trabalho, de levar o conhecimento. Vou levar uma coisa que é falando sobre engenharia, sobre catástrofes, sobre várias coisas que a gente já passou por aqui Uhum. falando. Não vou falar rindo, tirando onda, fuleiragem. Claro, a gente tenta fazer uma coisa mais descontraída, mais leve. Mas é como você falou, não pode perder a essência, né? Isso. Mas também tem que ser um pouco mais sério, porque também às vezes o cliente não É entende. trabalho, né? A gente tá falando de trabalho. É isso Justamente. mesmo. Vamos lá. E aí, como eu falei aqui, Cíntia, ela está hoje como coordenadora adjunta da Comissão de Ética, né? Que para mim é uma das mais importantes do nosso sistema. E como é que começou essa sua trajetória no Conselho de Engenharia? Por conta do Donas na Construção, eu fui convidada num programa Mulher, que é um programa que tem do CREA, né, dentro do CREA, para poder mostrar qual é o nosso ramo de trabalho, como é que funciona o Donas na Construção. E nisso, depois eu fui convidada pelo sindicato, que é o SENGE, que lá também eu estou como a diretora do coletivo de mulheres, a ser conselheira. E aí foi que iniciou a minha participação no sistema, né? Como conselheira daqui do CREA Sergipe. Só que quando eu entrei, eu ouvia falar muito sobre processos éticos. E eu não tinha noção do que era. Na verdade, eu acho que a gente só sabe muito isso que seria legal. A escola, sistema CREA com FEA e mútua, faz com que a gente aprenda muito, muito, que se tiver só apenas de fora, eu não ia saber. Então, eu sempre ouvia falar muito sobre processos éticos, de processos que eu nem sabia que poderiam acontecer, né? Para mim era só óbvio, é certo ou errado. O certo é você não assinar nada. Mas quando eu comecei a perceber quanto tem profissionais, colegas nossos, que respondem processo porque não abandonam obra, né? Faz alguma coisa errada na execução, né? Ou recebe o dinheiro e não continua, né? Eu fico fazendo, nossa, isso tem muitas coisas que a gente pode aprender. E aí eu fui convidada a participar também da comissão de ética. E eu me apaixonei pela comissão de ética. Porque, para mim, como sistema, ela é uma das mais importantes também. Porque a gente vê de frente como é que os nossos colegas, e que até a gente pode já ter feito ou não, serviços ou atitudes, né? E é extremamente, todo mundo acha que é fácil estar na comissão de ética, é extremamente constrangedora, porque somos engenheiros julgando engenheiros, né? E pior ainda quando outra pessoa não sabe. Então a comissão de ética para mim, além de eu ter me apaixonado, de levar muito tempo, né? Quem é da comissão de ética não precisa estar apenas 2 vezes no mês no CREA. Tem as oitivas, tem o estudo que você tem que estudar o processo todo, você tem que começar até uma parte da lei que a gente não conhecia tanto. E é fundamental, principalmente a gente, como conselheiro da comissão, começar a também a ensinar e a orientar o que é que a gente vê dentro da comissão de ética. Obviamente, a gente não pode falar nome, a gente não pode citar como aconteceu o processo, mas o que a gente vê de faltas éticas, a gente tem que passar e falar sempre, né? E é coisas que na faculdade ainda são muito muito pouco visto, né? E ter essa oportunidade de estar realmente é isso. Agora eu já sei o que eu posso, agora eu já sei o que eu não posso. Quando eu vejo alguma coisa, gente, não é assim que se faz. De longe, desde que eu estou no sistema, é o maior desafio que eu tenho, estar na comissão de ética. Interessante. E vou dar um spoiler aqui gratuito para você levar. Possa ser que, como é eleição, né? Que você esteja como coordenador ano que vem, da ética, hoje adjunta.
já tem um plano de trabalho, então você não tem como incluir agora, mas por ano que vem você consegue fazer para o plano de trabalho. A gente leva bastante a questão do conhecimento para o profissional, assim como também para os alunos, né? Eu vejo que você e o atual coordenador Danilo, na qual deixo já um grande abraço para ele, está indo até as instituições de ensino e passando o conhecimento do que seria a ética dentro do sistema. Porém, eu digo isso, eu estou há 3 anos fora do sistema, né, que eu fui conselheiro. A gente vê muito os leigos colocarem supostos processos éticos que não tem nada a ver com processo ético, cabe civil, penal, menos ético. Vocês levarem, por exemplo, vocês procurarem os sindicatos dos síndicos, não sei se existe, ou então alguma associação que tem um aglomerado de síndicos, né? Porque também você falar assim, dos síndicos, você ir em cada condomínio é um trabalho miserável. Mas você conseguir aglomerar uma quantidade significante de síndicos, para você levar para esse pessoal, que são leigos, não tem por que saber o que é ético e deixa de ser ético, porque muitas das vezes os colegas nossos estão executando lá e uma coisa que não tem nada a ver com ética, o cara recebe uma cartazinha, uma intimação de ética. Por quê? Para quem também não sabe, se o processo tem lá os pré-requisitos para aquilo ali, a gente, quanto comissão, a gente tem que aceitar o processo de admissibilidade para poder ver se é falta ética ou não. E existe um desgaste, obviamente, tanto de vocês da comissão de ter a oitiva, como do profissional que vai ter que ir lá, se disponibilizar, deixar de trabalhar para poder responder uma coisa que não tem nada a ver com ética. Eu tô dando esse spoiler para você gratuito, não vou cobrar. Que você pode levar isso como uma proposta de trabalho para você levar para esse pessoal, os leigos, né? É muito legal essa ideia, porque a gente começa a fazer a conscientização antes mesmo, explicar o que é um processo ético, o que é que pode ou o que não pode infringir o nosso código de ética, né? E, como você disse, a gente já vem fazendo isso na parte das instituições de ensino. Para os estudantes que estão no primeiro período, no segundo, é importante saber. E a gente tem feito muito, tem feito assim, a Semana de Ética, que sempre acontece uma vez no ano. Desse ano a gente vai até para o órgão público, que é a DEMA. Então, a gente realmente tem trabalhado, e o foco da gente agora são pessoas fora o sistema. Fora o sistema que, às vezes, muitas das vezes, não sabem, né, do que estão fazendo, e tem outros que sabem sim, infelizmente, né? Eu tenho um exemplo que a quantidade muito grande que a gente tem é de CAT, né? A maioria dos processos éticos são de pessoas que fazem CAT para ter intenção de conseguir uma licitação, tá? E aí você fraudar, né, um documento público, cabe uma penalidade. E a falta de informação e às vezes a gente não sabe, nossa, isso aqui não vai dar em nada? Não, dá sim. É complicado e eu vou dizer isso aí porque, assim, teve o edital da Caixa Econômica, né, para poder o pessoal fazer laudo e tal, e vieram vários amigos. Eu não vou citar nome porque eu não vou botar os caras na lenha, porque eu espero que eles não tenham ido à frente nas ideias. Porém, o pessoal, rapaz, se eu pegar e fizer uma CAT de laudo, porque, se eu não me engano, eu acho que recebe um pouco a mais para poder cadastrar a empresa dentro da Caixa nessa parte de laudo, não sei, eu nunca trabalhei com isso. E aí, pô, você acha que dá em quê? Eu falei, bicho, se pegarem, vai valer a pena você botar em risco tudo, porque eu falo assim, a gente não é engenheiro, só estudou 5 anos. A gente é engenheiro desde a época, se eu tivesse só uma formação, obviamente. Desde o primário, quando eu entrei lá na alfabetização. Eu sou engenheiro daquela época, porque eu venho estudando a vida toda e depois eu viro engenheiro. Então, pô, você vai botar em risco sua profissão, sua única profissão. Um negócio que, meu irmão, faça o laudo. Isso. Bota o seu nome para poder laudar. Faça, obviamente, os cursos para você saber fazer um laudo, né? Obviamente, você não vai fazer de qualquer jeito, né? Faça o laudo da forma certa, espere o próximo edital e faça a coisa do jeito certo. E rapaz, mas e aí? Eu falei, bom, eu, enquanto seu amigo, estou lhe dando conselho. Agora, você, enquanto profissional,
é responsável por si, negão. Se você quiser, vá e seja feliz. Fique à vontade. Eu não vou ser o que vai cabotar, obviamente. Mas se eu souber que você fez, infelizmente, me cabe eu falar para poder a pessoa averiguar. E a comissão de ética, Diego, vem trabalhando muito, muito mesmo, por conta das denúncias feitas por conta de supostas fraudes de CAT. Ou você pode até solicitar uma CAT, porém é identificado que você não executou o serviço que você está pedindo. Isso tem acontecido bastante, bastante mesmo. É É até bom a complicado. gente divulgar, porque às vezes a gente acha que a comissão e o CREA não vai conseguir averiguar, não vai, e vai continuar fazendo esse tipo de comportamento, né? É importante a gente divulgar. Justamente. Vamos lá, você falou aqui no começo a questão do programa Mulher, né? Eu sempre bato na mesma tecla, fico apertando F5 sempre, porque a importância da mulher já começa logo na nossa mãe, né? Abaixo de Deus é ela. Então, a nossa referência como ser humano é a nossa mãe. Então, a mulher. Muitas das vezes, infelizmente, a sociedade nossa ela é machista, né? Historicamente, e ainda de vez em quando a gente se bate ainda com alguma coisa que o homem acha que é melhor do que tudo. Eu acho que as mulheres são 1000 vezes melhores no sentido de atenção do que nós homens, né? A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue. Programa Mulher para você. O que é que significa isso para você perante o sistema? E essa experiência que você viveu e que você vai levar para o seu futuro como profissional? O programa Mulher é a entrada, né, a possibilidade de ter mais mulheres no sistema. E foi justamente isso, por essa porta, que eu entrei no sistema. Então, sou muito grata ao programa Mulher. Então, ele vai focar em mulheres no sistema. Não é na engenharia, apenas na atuação. É dentro do sistema. A gente tem um foco de aumentar a quantidade de mulheres, de você poder estimular e se tornar mulheres líderes no sistema. Porque, assim, a quantidade de homens, né, são bem maiores do que a de mulheres, e principalmente de idade, né? O nosso sistema é um sistema um pouco, bem pouco não, é muito antigo. A quantidade de pessoas que tem a partir dos 50, 60, 70 anos é grande, o volume é muito grande, e agora a gente vem focando na participação efetiva e principalmente estimulando a liderança dessas mulheres no sistema. Então, isso começa com o trabalho nos sindicatos, né? Na parte que tem a possibilidade de conselheiros, eu, Cíntia, particularmente, eu sou suspeita, mas eu sempre vou dar preferência em mulheres que têm perfil para poder também estar dentro do sistema. Então, a gente vai ficar fazendo o quê? Pessoas mais novas, mulheres para serem conselheiras, para poder estar e ajudar. E a soma que traz é grande. A soma é boa e a gente vem estimulado. A gente detecta, né? Nossa, essa pessoa tem um perfil. Essa pessoa tem um perfil. Se não tiver perfil, vamos aflorar, vamos estimular. Né? Porque insegurança existe bastante. Então, não, calma. Né? Tem pessoas que querem desistir no meio do caminho. A gente, não, por quê? Não. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos todo mundo junto. Então, o programa Mulher no sistema, eu enxergo como fundamental. Né? Todo ano vem crescendo muito, Diego. Tem não só a quantidade de mulheres no sistema, mas sim de representatividade, de espaço. Né? A gente tem palestras hoje, palestras, workshops, e a quantidade e a qualidade dessas mulheres tem crescendo e somado bastante. Então, assim, o programa Mulher tem que acontecer. Tem que acontecer e continuar ainda por um bom tempo. Em off aqui, tinha falado para você sobre a questão do PL 1024, certo? Que vem acrescendo alguns artigos dentro da nossa lei de lá de 66, né? A 5.194. E contemplou, não está aqui na nossa pauta, mas contemplou o CREA Júnior, né? Você sabe da minha história aqui em Sergipe, perante aos jovens. Sim. Para quem não sabe, eu que trouxe o CREA Júnior aqui, infelizmente, à época o presidente que estava em exercício achou por bem colocar outro representante para ser o presidente do CREA Júnior na época, mas já perdoei, o coração não está... Fica a cicatriz, né? Mas já está perdoado, a gente já conversou sobre isso em off. E contemplou o jovem. Mas eu não vi, pode ser que até esteja lá,
Mas eu li todo e não vi falando sobre essa questão do programa Mulher. Porque o que acontece, Cíntia? Eu estou levantando esse ponto. Os jovens, o pessoal do CREA Júnior, me procurou sobre essa questão que o presidente, o qual está hoje na gestão, o presidente Dilson, havia falado que não estava no orçamento e não estava previsto dentro do orçamento para poder custear alguma coisa do CREA Júnior, não sei em específico o que foi a demanda do pessoal do CREA Júnior. E agora, com essa PL 1024, vai contemplar o CREA Júnior. Então, vai existir uma verba destinada para o CREA Júnior. Deveria ter alguma coisa para o programa Mulher, porque muitas das vezes também o presidente usa esse artifício de falar que não pode chegar junto por conta de verba. O que é que você vê sobre isso? O que eu entendo, né, na lei é que tanto o programa Mulher quanto o CREA Júnior, principalmente o CREA Júnior, não tem rúbrica financeira, né? Então acaba impossibilitando de ter algumas facilidades e contribuições diretamente do CREA e do CONFEA. E assim, eu não parei para ler direito a PL, mas como é que o que vem na minha cabeça, como é que o sistema, né, que para mim é fundamental ser único e não contempla o programa Mulher, sendo que é um programa dentro do CREA, dentro do CONFEA, né? Então, para mim, não faz muito sentido não estar, né? O CREA Júnior já passou a hora de estar contemplado. Por quê? Nós já fomos da faculdade. Então, essa falta de comunicação, de incentivo, né, faz com que eles, às vezes, nem sintam que estão na casa dos profissionais. Então, a mesma coisa são as engenheiras. Como é que a gente vai sentir segurança, né, de poder estar num sistema que um programa dentro do sistema não contempla? Para mim não faz muito sentido, né? São coisas que não caminham juntas. Infelizmente, o pessoal ainda que fala assim, a renovação dentro do sistema. Se a gente conversa em off, vamos falar agora perante as câmeras. O nosso sistema não é questão de renovação de idade. A renovação ela tem que partir de pessoas, né? Que eu sempre falo, pessoal. Eu agora estou fazendo parte também do sindicato depois de muitos anos. Voltei a ser sindicalista. E eu falo, pessoal, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora da gente indicar os conselheiros. Tem um crivo maior na questão da escolha. Por quê? Jogar qualquer um, até falar assim, não é jogar mulher por ser mulher. Joga uma mulher com capacidade. Porque se jogar uma mulher por ser mulher, vai ser mais uma lá que vai atrapalhar em vez de ajudar. E vai atrapalhar o profissional, vai atrapalhar as empresas, não vai caminhar. Então, vamos ter esse crivo melhor. Que se quer botar tudo de mulher, bota tudo de mulher. Que sejam competentes para isso. Que seja só homem, que seja só os homens. Ah, porque não tem mulher. Pronto, tudo bem. Não tem mulher, mas existe. Existem. Mas aí onde está? Vamos ter um crivo, né? Crucial para aquilo ali, para poder colocarmos pessoas que entendam do sistema e que dê ideias novas. Porque, como você falou lá atrás, o sistema é antigo, né? Muitas das vezes você vai para um congresso nacional, é cabeça branca. Não tem um incentivo do jovem. Aí não tem um incentivo da mulher. Então, parte do sistema, que deveria ser um cara que defendesse isso. Ah, um programa Mulher precisa de um pouco mais de incentivo. Pô, bota lá, pô. Para poder deixar registrado. Por quê? Para poder, quando você for destinar uma verba, a CGU não bate nas suas costas aí, negão. Você tá errado aí. Tá? Não pode fazer isso não. E você responder, porque para quem não sabe, a gente não ganha nada, né, para ser presidente nem conselheiro, mas a gente responde com o nosso CPF. Né? A gente deixa de ser conselheiro, mas responde. Tipo, tenho 3 anos que estou fora do sistema. Se eu fiz alguma besteira lá atrás, eu vou responder hoje pelo meu CPF e vou gastar do meu bolso, porque eu não faço mais parte do conselho, não posso nem usar o advogado do sistema para me defender de uma coisa que foi lá no passado. Por quê? Porque a gente responde pelo CPF. Isso. Então, deixei de ser conselheiro, o sistema ele não responde por mim mais. Eu que respondo por mim. Então, tem que ter um crivo maior e a gente pensar todo, de todo mundo que faz parte. É isso? Se quiser dar uma explanada melhor nisso aí. Não, o que eu acho não, tenho certeza, é uma coisa que a gente vem falando muito, né? As pessoas que vêm entrando agora no sistema, que a peneira começa das entidades de classe. Então, as entidades de classe que precisa escolher as pessoas que vão representar tanto o sindicato, as entidades,
e também no conselho. Então, realmente, eu concordo com você. Não adianta nada você colocar uma pessoa que só está lá ocupando uma vaga, seja homem ou seja mulher, mas que não faz nada. Não é nem fazer nada para o sistema, é não fazer nada para o profissional, porque a gente representa. Né? A gente está lá para os profissionais. A peneira tem que ser dos sindicatos, das entidades de classe. Né? E isso é o inicial, porque não adianta depois, quando você chega, né, a gente vê isso, a gente vê pessoas que não trazem e nem se colocam para trazer soluções. Né? É só estar lá ou para fazer o voto, enfim, qualquer um que seja o seu objetivo. Uma das perguntas lá atrás, eu te fiz e perguntei como foi a ideia de você, como surgiu, né, essa ideia de você entrar para o CREA daqui. E você falou que a ideia surgiu do programa Mulher, mas aí eu acho que você omitiu um pedacinho. Para quem não sabe, Cíntia, ela foi não, né? Ela é filha de um ex-presidente do CREA, em memória, né? Seu pai é Teovino, foi um grande presidente aqui, foi por 2 mandatos, presidente do CREA e conselheiro federal também. Então, acredito que você surgiu a vontade de participar de conselho, não foi no programa Mulher, foi por causa do seu pai, que você teve um espelho ali para quem você queria ser até, quem sabe, um dia, não sei qual é o seu pensamento dentro do CREA, de chegar um dia a ser presidente, por que não? Nos conte. Quais são suas aspirações sobre isso aí? Nossa. Na verdade, como eu disse, foi naturalmente que a engenharia entrou na minha vida. Olha, gente, falar do meu pai, para mim, eu sempre vou me emocionar, né? Porque, como você disse, não pelo fato do cargo que ele esteve, mas porque ele sempre, para mim, foi uma inspiração, né? Então, eu sempre vi ele trabalhando muito, ele sempre foi apaixonado pela engenharia, então, eu sempre vi esse movimento dele, foi algo que, nossa, é tão bom quando a gente trabalha porque a gente gosta, porque a gente acredita e quer fazer o melhor para a sociedade. Então, cresci com isso. E, assim, o futuro, eu realmente só Deus pertence, né? Eu continuo sempre com o meu pensamento do que eu quero fazer hoje. Eu quero continuar essa representatividade de mulheres e pessoas novas no conselho, né? Pessoas que realmente querem fazer alguma coisa para nós profissionais, não dentro, mas fora do sistema. E a soma, né, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente na nossa vida. Então, assim, a minha pretensão, Cíntia, o que é que você quer no sistema? Eu quero hoje continuar, né, podendo estimular as outras pessoas a acreditarem no sistema que pode ser melhor, porque quando eu estava fora, muitas vezes eu não conseguia enxergar o quanto sistema a gente podia fazer. E assim, o futuro realmente só a Deus e eu vou continuar fazendo o meu, que as coisas acabam acontecendo, né? Para quem realmente se coloca à disposição. O tempo está se esvaindo, porque tudo que é bom dura pouco. Mas, pegando esse gancho aí da sua resposta, eu vou fazer essa pergunta aqui, que são as perguntas que eu faço para os profissionais que fazem parte do nosso sistema. Uma última pergunta. Tudo bem que você aspira o hoje, o amanhã você deixa para o amanhã. Mas vamos lá. Então, mas você já viveu ontem, né? Obviamente. Sim. O que você vê do passado dos presidentes que você fez parte enquanto profissional? Que você viveu isso enquanto filha, tal. Mas enquanto profissional você já viveu algumas experiências. Tem 10 anos de formada. Dos presidentes que se passaram, das coisas que eles erraram, das coisas que eles fizeram certas, das coisas que eles deixaram de fazer. Hoje, Cíntia fosse presidente, o que ela faria diferente? Eu, com certeza, eu acredito que a gente precisa aproximar os profissionais de fora para dentro da nossa casa. A falta de comunicação e clareza do que a gente realmente faz e pode fazer pelo profissional ainda é pequena, porque eu recebo informações de colegas meus, e que bom que a gente recebe, né? De, assim, nossa, eu não consigo ter essa comunicação, eu nem sei exatamente para que o CREA serve, né? Muitas vezes a gente fica sendo enxergado apenas por cobrança da RT. Às vezes quer ter uma informação, não tem essa clareza de explicação. Então, para mim, eu iria tentar, sim, ter uma comunicação e ter a credibilidade com os nossos profissionais de fora, para saber o que é que a gente pode fazer, o que é que não pode fazer. Não estar lá só como um conselho para quando alguém precisa, mas saber exatamente que a gente se sente seguro, que é a nossa casa. Então, eu também queria poder me sentir assim,
né? Não só quando eu me tornei conselheira, mas eu queria antes. Antes, o que é que eu realmente o CREA pode fazer? Então, eu acredito que essa precisa estar mais claro. O CREA precisa ser mais claro. O sistema precisa reforçar e a gente acreditar que a gente pode contar com o conselho. Então, o que eu vejo da trajetória dos presidentes passados até hoje é que ainda existe essa falta de informação. O CREA, para quem não conhece, ainda é mal visto. Então, seria muito legal poder contribuir e fazer com que as pessoas hoje enxerguem o CREA, o sistema, como realmente uma segurança e de nós, profissionais. Aí eu penso nisso, que ainda falta muita clareza, muita acesso e segurança para a gente que é de fora. Justamente, a gente faz parte do sistema, o conselho mais forte da América Latina. E perante aos olhos da sociedade e dos profissionais, a gente está abaixo de muitas categorias é aí. o maior conselho que tem, gente. Pois São é. dos engenheiros. E não temos essa potência que deveria ter, infelizmente. Cíntia, muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite, se disponibilizar para poder fazer esse bate-papo com a gente, né? Um pouco descontraído em off aqui, a gente riu bastante. Deixa o convite já de antemão, quando você estiver como coordenadora titular da Ética com Fé em Deus ano que vem, que vai representar muito bem, não só as mulheres, como todos os profissionais de si. E se você quiser fazer algum considerando final, fique à vontade, a câmera essa daqui é sua. Sinta-se em casa. Ai, Diego, obrigada. Realmente estou me sentindo em casa, como você disse, foi um bate-papo. Então, isso foi muito mais tranquilo para mim, né? Não pela amizade que a gente tem, mas pela fala reta e clara que os nossos colegas precisam ter, né? Então a gente tem essa linha de raciocínio muito parecido, né? O que for para falar e fazer a gente faz. Bora trabalhar e vamos, né? E aí eu quero muito agradecer essa possibilidade, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho mais da nossa engenharia, do nosso sistema, né? Das mulheres que precisam, sim, cada vez mais de espaço, né, para trabalho e capacitação. E me coloco também à disposição, né, no que eu puder ajudar, estarei presente. Minha palavra, acho que você me conhece, sabe. O que precisar, pode contar comigo. Não só você, mas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada. Maravilha, quem agradece somos nós, né? Depois de uma aula dessa aqui, quem agradece somos todos nós que estamos assistindo. E não deixa de seguir lá a Cíntia. Vou colocar novamente aqui o arroba dela e o arroba da empresa também, Donas. Donas na Construção. Muitíssimo obrigado, Cíntia. E pedir para você, meu amigo e minha amiga, não se inscreveu até agora, não é possível. Se inscreve, ativa o sininho, o Pix está aqui. Se você esqueceu, é hora de pegar agora o aplicativo do banco e dar essa moralzinha para a gente, porque não está fácil, o negócio está difícil. E não esquece de você. Curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?